Fala, empreendedor! Tudo bem? Aqui é o Davi Knie, hoje especialmente dentro de um ônibus. Primeiro eu quero pedir desculpas porque nós estamos balançando aqui no ônibus. Estamos indo para a cidade de São Borja e, como eu falei em outro vídeo para vocês, eu estou participando de um coral. Da orquestra do SESI, é o coral do SESI de Santa Rosa. E hoje especialmente eu tenho alguém muito legal e eu não podia perder essa oportunidade, né, de entrevistar um grande hoje, meu grande amigo. Eu considero ele não só mais meu professor, mas ele é meu amigo também, mas esse grande profissional, grande professor, que é o Alessandro. Alessandro, com muita alegria que eu estou trazendo você para esse desafio e eu quero primeiro te agradecer, dizer muito obrigado por você ter topado essa entrevista balançando aqui dentro do ônibus, tá? E eu quero que tu se apresente então para minha audiência, Alessandro. Quem que você é, como é que começou a música e o que você está fazendo hoje? Bom, oi para todo mundo, né? Davi, obrigado pela oportunidade também de poder falar um pouco sobre música. Então, a minha atividade é professor de música e isso engloba várias atividades dentro dessa mesma área, que é dar aula de instrumentos e ensaiar grupos para fazer espetáculo. Nós estamos hoje indo então a São Borja para fazer essa apresentação de Natal da orquestra do SESI e do coral. E é uma atividade que envolve várias pessoas, né? Que você tem que estar sempre à frente do grupo e conseguir coordená-los para que todo mundo funcione da melhor forma possível, né? Legal. Alessandro, me diz uma coisa, nós tivemos uma conversa agora há pouco, até eu fiquei, nossa, vamos ter que fazer uma entrevista, porque eu adorei o nosso papo e eu pensei, eu quero dividir com você e essa conversa que eu tive com o Alessandro. E justamente isso que o Alessandro falou, desse grupo, de você coordenar um grupo, de você ter... O Alessandro vai falar um pouco sobre o sucesso do grupo, como que tu consegue o sucesso, né, desse grupo. Mas uma coisa, um detalhe que eu quero falar com vocês é justamente esse detalhe de você não andar sozinho, de você ter alguém que te ajude, de você descobrir, inclusive, atalhos para você conseguir o sucesso. E o Alessandro antes contou uma história, né, Alessandro? E quero que ele compartilhe isso com você sobre essa questão. Como é que eu consigo atalhos para isso? Como é que eu, como pessoa, para mim obter o resultado que eu espero, como é que eu vou conseguir obter o melhor resultado? Alessandro, pode conversar sobre nós e antes de mais nada, o que tem a ver a música com o empreendedorismo? Nossa, eu particularmente acho que tem tudo a ver. Você tem que ter uma noção de metas, objetivos. Você tem que ter um grupo. A melhor coisa que aconteceu para mim, Alessandro, foi ter o grupo, participar desse grupo. E esse grupo, todos aqui estão engajados numa meta. E o empreendedor ele tem que conseguir um grupo que ele consiga, todos estejam engajados nessa meta. Alessandro, me conta então um pouco mais dessa tua história que tu quer falar, dessa história que tu quer fazer aí com o grupo, e me conta um pouco sobre essa questão do atalho. Como é que tu chega ao sucesso, ou eu quero aprender a tocar um instrumento, por onde eu começo? Como é que é essa história? Me conta isso. Então, aprender a tocar um instrumento mesmo, como a gente conversou antes, vem de uma questão assim da experimentação também, né? Existem algumas coisas que definem. Às vezes você tem uma predisposição já para fazer isso, às vezes você já tem uma inteligência que converge para esse lado, mas também às vezes a experimentação é uma coisa importante. Experimentação, porque às vezes você está tocando, você quer aprender a tocar um instrumento musical e você começa a estudar instrumento, mas de repente não está andando, não está patinando. Muitas vezes você trocando o instrumento, você descobre alguma coisa que fique mais fácil de tocar, esteja mais predisposto para você, né?
E como eu te disse antes, né, para mim, como músico, falar de empreendedorismo às vezes pode parecer uma coisa meio estranha, né? Até porque às vezes o músico é visto como uma pessoa que não é empreendedora, né? Mas de certa forma os grandes projetos musicais eles precisam da visão empreendedora para que funcione, né? Se a gente não tem essa visão e não tem conhecimento disso também, muitas vezes a gente não tem o conhecimento musical, mas não consegue levar isso para fora. E eu acho que uma das partes mais importantes de tudo isso é tanto na parte musical ou às vezes nessa parte você conhecer aqueles atalhos que você não, que às vezes sozinho você não sabe onde é que ele está. Se não tem alguém que te mostre por onde você deve caminhar, muitas vezes fica difícil de atingir as metas que se tem, né? Alessandro, desculpa te interromper, mas então você diz que esses atalhos eu preciso entrar em contato com outras pessoas que já têm esse conhecimento, eu preciso... O que tu diria isso? O que eu preciso? Entrar em contato com outras pessoas? Como que funciona isso? Entrar em contato, né? Buscar essas coisas em vários outros lugares. E tem muitos lugares que estão oferecendo, às vezes, e a gente às vezes não acredita que isso possa funcionar, mas muitos lugares oferecem cursos que facilitam essa coisa em contato com profissionais que já vivenciaram isso. O exemplo que eu tenho, né, que foi o que a gente comentou antes, é o fato do violino. Eu toco violino, sou aluno de violino, estudo violino ainda, faço bacharelado lá na UFSM, mas eu aprendi, a primeira aula de violino que eu tive foi no ano 2000. Né? Na época eu já tocava piano, já regia coral, né? Mas foi as primeiras aulas de violino eu tive no ano 2000. E existe um processo no violino, por exemplo, isso é uma das coisas que dá para falar agora, mas existe um processo no violino chamado vibrato, né? Que é o movimento da mão esquerda para fazer a corda não ficar com som estático, o som ficar flutuante. Esse vibrato, o primeiro professor que me ensinou, ele disse o seguinte para mim assim, ele disse, ó, como a mão fica presa aqui, você escora o violino contra a parede e começa a tremer a mão até que você consegue fazer. Por que tinha que escorar na parede? Porque escorando na parede eu não balançava o violino, né? Se a gente não escora, a gente balança e acaba machucando o pescoço, porque ele bate tudo aqui contra o pescoço. Então eu escorava contra a parede e começava a tentar fazer isso, ó, tenta até conseguir. Enfim, depois de 3, 4 meses, aí o vibrato começou a acontecer, começou a sair. O vibrato é um som. É um som, não é? E aí nesse sentido, depois que começou a acontecer o vibrato, eu comecei a dar aula mais tarde também de violino e comecei a ensinar meus alunos da mesma forma. Você escora contra a parede e pratica lá o movimento de balançar a mão até que consegue fazer, né? Porque se fizer sem escorar na parede, vai bater aqui, vai machucar e tal. E assim foi. 3 anos atrás, fui fazer o Vale Vêneto em Santa Maria, que é um festival de música produzido pela Universidade Federal de Santa Maria, em conjunto com uma universidade dos Estados Unidos. E é um festival que sempre traz professores de fora, né, professores estrangeiros para ministrar as aulas. Eu fiz o curso de regência de orquestra, porque é o trabalho que eu estou realizando, então fui para a regência de orquestra. Mas o que acontece lá é que em um determinado dia do curso a gente visita todas as aulas dos outros instrumentos e cada professor fala da particularidade daquele instrumento. E quando a gente estava na classe de viola, é que aconteceu uma coisa muito interessante. O professor estava demonstrando como fazer vibrato. E ele tinha uma outra técnica, né? E essa técnica que ele tinha era diferente da que eu tinha aprendido. A técnica dele era de movimentar a mão em todo o braço do violino, fazer esse movimento em todo o braço e ir atingindo velocidades cada vez maiores, nesse aqui, enquanto a gente mantém o outro braço fazendo um movimento mais longo. E isso trabalhava duas coisas, não só uma, mas trabalhava a questão do vibrato e trabalhava a questão da mudança de posição da mão, que é uma coisa muito difícil de trabalhar nesse instrumento. Então nós tínhamos duas coisas em uma. Aprendi essas duas coisas em um exercício. E o mais incrível não foi só isso, é que o exercício de vibrato dele, quando eu comecei a aplicar com os meus alunos, eles aprendiam a fazer o vibrato em 1 semana. Então a gente trouxe uma coisa que levava 3 meses para ensinar
para ensinar em uma semana. Depende, claro, depende muito, claro, do aluno também ser ativo, dele todo dia pegar e praticar o movimento, né? Mas mesmo o aluno ativo, antes, quando tinha que ser contra a parede, ele levava 3 meses, agora leva uma semana para ele aprender. Quer dizer, aquele resultado que você levava 3 meses, hoje você leva uma semana para fazer? Uma semana para ensinar o aluno a fazer. Por causa do atalho de alguém que tinha um conhecimento. Que sabia mais sobre como ensinar isso a acontecer. Olha, eu fiquei assim, por isso que eu quis mostrar para você. Quando o Alessandro me falou isso, Alessandro, eu fiquei impressionado, porque essa, na verdade, é uma prova de que você pode ter resultados em menos tempo se você procurar as pessoas certas, tiver contato com as pessoas que já entendem, ou que já passaram, inclusive por isso, né? E que é possível você então ter esses resultados. Alessandro, eu quero que tu dê então uma dica para alguém que está, por exemplo, a minha audiência, a pessoa que está ali me assistindo, ela quer agora uma dica tua para aquela pessoa que vai então querer tocar um instrumento musical. Certo. E ele quer, então, eu sou empreendedor, mas eu também quero um hobby, quero tocar um instrumento. Não sei se a gente pode falar hobby, é um hobby também? Hobby, com certeza. E então, dá uma dica aí para ele, por onde ele começa? A primeira coisa, na verdade, é tentar descobrir o que lhe atrai, né? O que realmente te encanta, né? E buscar um profissional que tenha conhecimento dessa área para te ensinar. Que muitas vezes você tem um professor que pode te ensinar, que te ensina várias coisas, né? Que ensina vários instrumentos, assim, mas muitas vezes ele tem um básico conhecimento do todo. Ele não tem um conhecimento específico daquele instrumento. Quando o professor tem um conhecimento específico do instrumento, ele sabe te mostrar os atalhos para que você aprenda a tocar mais cedo, para que você pegue o gosto mais cedo, né? Porque todo aprendizado de instrumento musical exige prática, exige você aprender a coordenar os movimentos finos dos dedos, né? E dos braços. Então, se você tem um professor que sabe te mostrar como realizar isso mais cedo do que o simples fato de ficar ali treinando horas e horas a mesma coisa e não ter resultado, isso ajuda bastante, né? Outra coisa importante, assim, para quem quer aprender a fazer música, mas não sabe direito assim, a que instrumento quer tocar, a melhor coisa que tem a começar é cantar. Cante. Comecei bem, então. Começou bem. Que legal. Se você tem uma dúvida, olha, eu não sei que instrumento direito, a melhor coisa para aprender a fazer música é cantar, né? Porque cantar te ensina a fazer música mesmo. Legal. Galera, meu amigo, eu quero te pedir desculpa de novo, porque a gente tá balançando, hein? A gente tá dentro do ônibus, tá balançando. Alessandro, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela entrevista. Eu tô muito feliz por ter você topado. É um desafio para mim também, aqui dentro do ônibus. Essa é a minha primeira entrevista dentro do ônibus, aqui tá balançando. Depois eu tenho aqui o meu amigo Guilherme, né? Tá aí, ele tá no meu suporte, tem que agradecer o Guilherme também. Guilherme, dá um tchau aí pra audiência. Guilherme, agora eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do ônibus, ó. Galera que tá no ônibus aqui, estamos indo, daqui a pouco a gente chega, vai almoçar em São Borja. Galera do fundão. Aí, ó. Muito obrigado por você estar na minha audiência, por você estar assistindo o Empreendedor Impressionante. Se você está assistindo no canal do YouTube, você vai ver aqui, eu acho que é aqui desse lado, me ajuda a apontar o dedo aqui pro cantinho, ali vai estar a minha carinha, você vai poder se inscrever no meu canal no YouTube. Se por acaso você está no meu site, empreendedorimpressionante.com.br, você vai poder deixar então também o seu comentário. Vamos pedir para o pessoal deixar um comentário aqui abaixo. Alessandro, pede para ele deixar um comentário. Deixa um comentário aí para nós. Para saber o que você achou. E se você não gostou, se você gostou, é muito importante ter esse feedback seu, tá bom? E desculpa mais uma vez porque tá tremendo. Alessandro, dá um tchau então para minha audiência, dá um tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado, tá certo? Até o meu próximo vídeo.